Fala pessoal, beleza? Na cidade rural americana, David vive com seu pai abusivo William, mas sem sua mãe, que os deixou quando ele tinha 5 anos. Na escola, David gosta de passar o tempo com sua paixão Millie, uma garota que sonha em viajar pelo mundo. David conhece esse sonho e um dia presenteia Millie com um globo de neve com a Torre Eiffel. Millie adora, mas o momento doce é interrompido por Mark, que zomba de David por ser um nerd e joga o globo de neve no meio de um lago congelado. Determinado a recuperá-lo, David caminha sobre o gelo, mas ele não é grosso o suficiente para suportar seu peso e se quebra. A água gelada o envolve e ele entra em pânico a ponto de desaparecer repentinamente do lago, apenas para reaparecer dentro de uma biblioteca. Confuso e assustado, David decide ignorar o que aconteceu e volta para casa. William imediatamente começa a gritar com David por estar atrasado, então David se esconde em seu quarto, trancando a porta. Irritado, William começa a empurrar a porta e quando está prestes a arrombar, David desaparece e aparece novamente na biblioteca. Finalmente aceitando que tem superpoderes, David retorna para casa, pega suas economias e foge para começar uma nova vida. Primeiro, ele para na casa de Millie para deixar o globo de neve para que ela saiba que ele está vivo e bem. Em seguida, David se muda para a cidade, aluga um quarto precário em um motel e começa a testar seus poderes. Nas primeiras vezes ele acaba colidindo com uma árvore, mas eventualmente pega o jeito olhando fotos dos lugares que quer ir. Sua primeira visita é ao Empire State Building, onde David tem boas lembranças de sua mãe Mary. Quando se sente pronto, David visita um banco para ter uma ideia de como é por dentro e, à noite, ele se teletransporta para dentro do cofre para roubar todo o dinheiro. Enquanto David celebra em seu pequeno quarto, o banco descobre o roubo e Roland aparece fingindo ser da NSA. Ele tem experiência com casos como este e sabe da existência dos Jumpers. Na verdade, ele tem certeza de que um deles fez isso. 8 anos depois, David está vivendo a melhor vida. Ele tem um luxuoso apartamento de cobertura em Nova York, cheio de objetos caros e tanto controle de seus poderes que os usa apenas para alcançar a cozinha. Suas paredes estão cheias de fotos de pontos turísticos que permitem a ele se teletransportar facilmente para qualquer lugar do mundo para passar o dia, como observar a cidade do ponto mais alto do relógio. Uma noite, ele aparece em Londres e entra em um pub, onde se teletransporta para o bar para pegar uma garota. Essa imprudência é notada por Griffin, mas David não percebe e simplesmente sai com a garota. Enquanto isso, um Jumper se teletransporta para o meio de uma selva tropical e é pego em uma rede de fios que o eletrocutam e impedem de se teletransportar novamente. Essa armadilha foi montada por Roland e seus homens. Eles se chamam de Paladinos e caçam Jumpers, porque os consideram uma abominação. Roland acaba com o garoto sem hesitação, então recebe uma ligação sobre seu próximo alvo. Momentos depois, David retorna ao seu apartamento e encontra Roland lá, que trouxe todas as notas que David deixou nos cofres dos bancos ao longo dos anos. David tenta expulsá-lo, mas Roland responde batendo nele com um bastão especial que o eletrocuta com 1000 volts que não permitem que David se teletransporte mais do que alguns metros dentro do apartamento. Uma briga começa, e após muita luta, David consegue se teletransportar para dentro de um quarto escondido na parede, cortando o cabo do bastão. Roland segue o cabo e começa a quebrar a parede, mas David pega um monte de dinheiro e se teletransporta para longe. Sem desistir, Roland olha as fotos e envia seus homens para todos os pontos de salto habituais de David. Ele também olha as coisas de David e encontra uma foto antiga de Millie. Segundos depois, David aparece em seu antigo quarto. William ouve um barulho no andar de baixo e corre para tentar encontrar seu filho, dizendo que se sente louco e que David é bem-vindo a qualquer momento. David apenas afirma a William que ele não está louco antes de desaparecer novamente. Na manhã seguinte, David considera visitar William de vez, mas não consegue se obrigar a falar com ele. Em vez disso, ele vai para a casa de Millie, e a mãe de Millie fica tão chocada ao saber que David está vivo que o abraça. Ela informa a David que Millie está trabalhando no bar local, e David vai até lá, apenas para se sentir um covarde novamente, assim que vê a Millie mais velha. David tenta sair sem ser notado e esbarra em Mark mais velho, que o reconhece imediatamente e começa a fazer perguntas. Seu surto é ouvido por Millie, que revela que viu David quando ele chegou e estava esperando que ele dissesse algo. Isso deixa Mark com ciúmes e ele tenta se aproximar de Millie, fazendo com que David o socasse por isso. Isso desencadeia uma briga que acaba do lado de fora,
dando a David a chance de empurrar Mark através de uma cerca e teletransportá-lo para longe enquanto ninguém está olhando. Eles aparecem dentro do cofre do banco que David roubou, e David ameaça Mark com algo pior antes de saltar para longe, deixando Mark no cofre como punição. Depois, David retorna ao bar e finalmente conversa com Millie, que abandonou seus sonhos de viajar porque teve que enfrentar a realidade de ter um emprego. David diz a ela que trabalha em banco e a convida para ir a Roma com ele, convite que Millie obviamente aceita. Tudo isso é ouvido por Griffin, que de alguma forma também está no bar. Enquanto isso, Roland chega à delegacia fingindo ser da CIA e soca o detetive quando não é acreditado. Então ele interroga Mark, prometendo que acredita na história maluca sobre teletransporte. Aliviado por encontrar um aliado, Mark conta a Roland tudo sobre David e Millie. Roland imediatamente chama seus homens para enviá-los para a Itália. Algumas horas depois, David e Millie chegam a Roma e se hospedam em um hotel muito luxuoso. Millie começa a desconfiar do verdadeiro trabalho de David, mas ele jura que não está mentindo. Os dois acabam se divertindo por um tempo antes de finalmente saírem do hotel e apreciarem a beleza de Roma enquanto Griffin os observa de longe. Eventualmente, David e Millie tentam entrar no Coliseu, mas já está fechado para o dia. Enquanto Millie está distraída, David se teletransporta para dentro para abrir uma porta lateral e finge que a encontrou assim. O casal passeia e aproveita a história por trás dessas vistas, com David usando o mesmo truque sempre que encontram uma porta trancada. Quando ele tenta acessar a área inferior, ele esbarra em Griffin. David tenta ignorá-lo, mas Griffin de repente se teletransporta na frente dele e revela que existem jumpers em todo o mundo. Griffin repreende David por trazer um não-jumper para isso, e saltar descuidadamente por aí porque ele chamou a atenção das pessoas erradas. Nesse momento, os paladinos entram no Coliseu e começam a perseguir os garotos. David é imediatamente eletrocutado com um bastão e não consegue se mover, mas Griffin tem mais experiência com os truques deles. Ele se teletransporta em segundos e rapidamente os derruba um por um. Então ele conta a David sobre a organização Paladino antes de desaparecer. De repente, uma funcionária do Coliseu aparece gritando por ajuda. Então David pula na cicatriz de salto deixada pelo teletransporte de Griffin, permitindo-lhe encontrar seu esconderijo secreto no deserto. Irritado, Griffin lembra-lhe que ele deixou Millie sozinha, e David imediatamente salta de volta para tirar Millie do prédio. Infelizmente, a polícia está esperando do lado de fora e prende os dois. 8 horas depois, os policiais ainda tentam interrogar David, embora não possam fazer uma prisão formal até que o magistrado da embaixada do ZEUA chegue. Esse magistrado acaba sendo Mary, que liberta David das algemas e lhe diz para fugir antes que mais paladinos cheguem. David tenta ir atrás dela para exigir uma explicação, mas um policial se interpõe no caminho, então David o teletransporta para o Egito como punição. Então David retorna à delegacia e diz a Millie que os policiais os deixaram ir assim mesmo. Millie não acredita que possa ser tão fácil, mas David pede que ela confie nele e a leva ao aeroporto. Sem entender por que estão fugindo se as coisas estão supostamente bem, Millie exige uma explicação. David mostra a ela todo o dinheiro em sua bolsa, mas não dá nenhuma resposta. Ele apenas diz que eles não podem ficar juntos mais. Sentindo-se traída, Millie volta sozinha para sua cidade natal. Enquanto isso, a equipe de Roland o informa que foram derrotados, quase como se alguém soubesse que eles estavam chegando. Então Roland visita William, que finge não ver seu filho há 8 anos. William também admite que, mesmo que veja David, ele não contará à polícia, o que Roland não aprecia. Momentos depois, David aparece no esconderijo de Griffin e descobre que Griffin caça paladinos para matá-los. Acontece que os paladinos fazem isso há séculos e são responsáveis por coisas como os julgamentos de bruxas e a Inquisição. Griffin aponta que, se não conseguirem pegar um jumper, atacarão seus entes queridos, deixando David preocupado. Millie está segura por enquanto porque está em um voo longo, então David se teletransporta para sua antiga casa e fica devastado ao encontrar William morto no chão. O luto não permite que David pense direito, e ele teletransporta William para o hospital, mas não há nada que os médicos possam fazer para salvá-lo. Furioso, David vai à delegacia e ameaça Mark até ele admitir que foi ele quem contou a Roland tudo sobre sua cidade natal, incluindo os sentimentos de David por Millie. David percebe que deve pegar Roland antes que Millie aterrisse, então ele se teletransporta para o esconderijo de Griffin para tentar roubar sua pesquisa sobre paladinos.
Griffin não deixa, explicando que, ao contrário dos capangas, Roland é muito perigoso. Isso faz David pensar que eles devem se unir para derrotá-lo, mas Griffin recusa, dizendo que prefere trabalhar sozinho. Então Griffin se teletransporta para Tóquio, e David o segue para continuar insistindo em se unir. Griffin prefere roubar um carro para se divertir, e leva David junto, mostrando-lhe como ele pode fazer o carro saltar na estrada. David nunca saltou com algo tão grande, e Griffin confessa que uma vez conheceu um cara que tentou teletransportar um prédio inteiro, mas morreu no processo. Depois de David pedir pela milionésima vez, Griffin aceita se unir contanto que David nunca mais o contate. Depois, os dois se teletransportam para o aeroporto, mas é tarde demais. Millie já desembarcou e foi embora. David vai ao bar para perguntar por ela e uma garçonete lhe diz que Roland também esteve por lá perguntando por Millie. Em seguida, David se teletransporta para o apartamento de Millie e fica aliviado ao descobrir que ela está bem. Millie não quer vê-lo, mas David pode ouvir os paladinos se aproximando, então ele começa a confessar tudo, teletransportando-se para pegar o globo de neve nas prateleiras para provar a ela. Isso aterroriza Millie, e ela tenta fugir, então David não tem escolha, a não ser pegá-la e levá-la ao esconderijo de Griffin. Isso deixa Griffin furioso porque ele sabe que os paladinos têm uma máquina que permite abrir buracos de minhoca na cicatriz deixada pelos saltos. Enquanto aguardam a abertura do buraco de minhoca, os garotos se escondem, e David descobre que a pesquisa de Griffin inclui sua própria mãe, porque Mary também é uma paladina. Nesse momento, Roland chega e captura David com seus fios elétricos. Quando está prestes a matá-lo, Griffin intervém com um lança-chamas e começa a lutar com Roland. Para contrariar o uso da tecnologia por Roland, Griffin se teletransporta para a cidade para pegar um ônibus e trazê-lo de volta, fazendo-o cair sobre Roland. Infelizmente, Roland está bem. Então Griffin usa o lança-chamas novamente para empurrá-lo de volta para o buraco de minhoca. Depois o segue para continuar lutando com ele no apartamento de Millie. Enquanto isso, Millie corta os fios para salvar David e o faz prometer que a deixará em paz depois de levá-la para casa. David aceita, mas também confessa que ela foi seu único amor desde que eram crianças. O momento doce é interrompido por Griffin, que volta com a máquina dos paladinos, pensando que não serão mais seguidos. No entanto, Roland usa a cicatriz de salto deixada por Griffin para lançar um gancho que captura Millie e a leva ao apartamento antes que a ela se feche. David quer salvar Millie, mas Griffin começa a preparar uma bomba para levar ao apartamento e matar todos os paladinos de uma vez por todas, não se importando se Millie também morrer no processo. Não querendo perder Millie, David pega a bomba e a deixa no Coliseu. Griffin imediatamente o segue, e os dois começam a lutar pelo detonador enquanto se teletransportam por todo o mundo. Eventualmente, eles chegam ao topo do Empire State Building, então David joga o detonador para longe e eles têm que saltar atrás dele. Uma nova série de saltos começa, e Griffin teletransporta um caminhão para atingir David quando chegam a um campo de batalha na Chechênia. Ignorando a guerra ao redor, Griffin recupera o detonador, mas naquele momento David salta sobre ele e o empurra contra um pilar com corrente suficiente para manter Griffin preso por um tempo. Depois, David se teletransporta de volta ao apartamento de Millie e a encontra amarrada na parede. Assim que ele tenta resgatá-la, Roland o ataca com o bastão e o captura também. Então Roland se prepara para matá-lo, mas Millie se desculpa por ter julgado tudo errado, e isso dá a David o apoio que ele precisa para levar seus poderes ao próximo nível. De repente, toda a sala desaparece do prédio e é teletransportada para o meio do rio Huron. David está tonto debaixo d'água, então Millie nada até ele para ajudá-lo a se teletransportar novamente para a velha biblioteca. Depois que Millie acorda David com um tapa, David percebe que Roland ainda está por perto. Ele teletransporta Millie para um lugar seguro antes de saltar sobre Roland, para levá-lo a uma caverna isolada no meio do Grand Canyon. Antes de partir, David aponta que é uma boa pessoa porque poderia ter deixado Roland com os tubarões, mas não o fez. Alguns dias depois, David segue algumas pistas sobre sua mãe até uma casa em uma área nevada. Ele descobre que Mary tem uma nova vida com uma filha aqui, e Mary admite que o deixou porque sabia sobre seus poderes. Mary se recusa a deixar seu trabalho como paladina e o abraça, explicando que ama David, mas a única coisa que pode oferecer é uma vantagem de 5 minutos. David vai embora ao aceitar que sua mãe é a inimiga e se encontra com Millie, que parte com ele para um lugar mais quente. Finalizando assim nosso recap de hoje,
Me contem nos comentários o que acharam do vídeo, deem like, se inscrevam e até a próxima.